E aquela pessoa que já começou, que já está sobrando 2, 3 mil por mês, ele não quer botar na poupança, o cara quer investir. Uhum. O que você indica para montar uma primeira carteira? Para alguém que está assim, Danilo, todo mês está sobrando 2, 3 mil. Uhum. O que você indica, assim, uma primeira carteirinha? Cara, vamos pensar a primeira coisa. Já tem reserva de emergência? Você já tem reserva de emergência? Não, não tenho, não pensei nisso. Então vamos começar a construir essa reserva. Pode ser no Tesouro Selic, né, através do Tesouro Direto. Pode ser num fundinho de renda fixa do seu banco, por exemplo. Pode ter até num CDB com liquidez diária. O objetivo é você ter um dinheiro que não é para render o máximo possível. O objetivo não é esse. É acesso fácil e segurança. É para emergência mesmo. Muita gente se endivida quando estoura o cano da sua cozinha. Você tem que reformar agora o teu apartamento e o do vizinho de baixo que você inundou. Ou você bateu num carro ali e o conserto ficou mais caro do que seu seguro cobria, por exemplo. E aí houve um problema de saúde e você quer um tratamento melhor do que o convênio, ou mais rápido do que o convênio vai liberar. Muitos endividamentos de pessoas organizadas começaram assim, né? Então, beleza, isso é a primeira coisa. A gente sugere em torno de 6 meses de reserva de emergência. É um cara que, sei lá, tem uma dificuldade maior de recolocação profissional, pode ter um pouco mais. Às vezes um funcionário público pode ter um pouco menos. E Então talvez o primeiro passo é uma reserva de emergência de 6 meses. começar a construir. Porque às vezes você vai levar meses para construir essa reserva de emergência. Imagina um cara que ganha 10 mil, poupa R$1.000 por mês. Cara, e ele precisaria de 60 mil. Ele vai levar 60 meses para fazer essa reserva. Né? Vai ter um jurinho ali, vai ser um pouco menos. Pô, esse cara vai 60 meses, porra, 5 anos. 5 né? anos. O cara vai desanimar no meio do processo. Então, comecei a fazer a reserva de emergência. Tá, beleza. Comecei a fazer, já entendi que eu preciso, já criei o hábito, já estou fazendo. Beleza. Agora vamos começar a investir. Eu gosto da ideia de fundo imobiliário. Porque ele vai pagar dividendo para você todo mês e ele vai permitir que você meça a sua evolução. Quando você é uma pessoa financeiramente bem organizada, você sabe mais ou menos, não precisa ser na ponta da língua, quais são as suas despesas mensais. Aí eu sugiro para o pessoal assim, vai lá no planilha de Excel, no papel de pão, se você preferir, e anota lá as despesas da menor para maior. Ah, mais barato é a Netflix. É a menor despesa do mês. Sei lá quanto é a Netflix hoje, então R$40. é uma técnica boa você começar a pegar as despesas da menor para maior. Para fazer o quê? Netflix, R$40. Segunda, convênio de saúde, plano de saúde, R$200, por exemplo. Puta, beleza. E aí eu faço o que com isso? Eu não estou investindo em fundo imobiliário, então eu vou botar meta. Porque essa meta de viver de renda puta, é algo muito grande. Minha meta é fazer dividendo só para pagar o Netflix. R$40 por mês. Estou fazendo o Netflix. Puta, beleza. Agora vamos para uma meta um pouquinho mais ousada. Vou pagar o Netflix e meu plano de saúde. Agora é R$240 por mês. Agora eu quero pagar o Netflix, mas só de meu condomínio que é mais R$500. Então... E aí você vai indo degrau por degrau, tá? Então, assim, a gente precisa de incentivos, né? Para poder fazer uma dieta, para poder fazer atividade física, para poder estudar, para poder poupar e investir. É a mesma coisa. E você colocando essas pequenas metas para você mesmo, isso fica mais fácil. Então, reserva de emergência, eu iria para fundo imobiliário, montar a primeira carteira de fundo imobiliário. E aí eu ia evoluindo depois para outras classes de ativos. Tá? Mas sempre medindo isso daí. Pô, já tem fundo imobiliário, já gostei, vou colocar ação de dividendo também. Tá, por exemplo, ou Fiagro, sei lá, enfim. E aí você vai evoluindo a sua carteira, né? Em algum momento você vai ter um portfólio amplamente diversificado. Mas você não precisa construir do dia para a noite. E começando a falar sobre fundo imobiliário. Primeira coisa, algum livro que você indica para a pessoa também começar a estudar um pouco? Cara, os 2 livros que eu fui coautor, eu vou ser bem honesto aqui, hoje eles estão um pouco desatualizados pelo prazo. O mercado evoluiu bastante. Claro que quem lê são livros aí de R$20, não está jogando dinheiro no lixo. Mas o material tá bem desatualizado. Mas, óbvio, é um material de consulta. Você tem muita coisa no YouTube hoje, né? Mas procura, assim, a minha sugestão para o investidor iniciante é não procurar o quê, e sim como. Né? No que investir, põe meu dinheiro em quê? Porque você não está aprendendo nada com isso. Você está só seguindo. Coloque o seu dinheiro no HGLG. Tá? Você aprendeu o que com isso? E como é que você vai saber se o fundo ficou ruim? Então, assim, o que eu deveria olhar, busca isso, o que eu deveria olhar em um fundo imobiliário para investir? Tá? O que eu deveria... O fundo vai fazendo uma emissão. O que eu deveria olhar para ver se eu participo ou não dessa emissão? De onde vem o dividendo? O cara fala, o fundo está pagando bem. Tá, beleza. E daí? Isso está dizendo o quê? De onde vem esse dividendo? Para você começar a construir o raciocínio se aquilo tende a continuar bem daqui para frente. Quando a pessoa se faz essa pergunta, de onde vem o dividendo? A pessoa deve perguntar, primeiro, o tipo de fundo, de shopping, de galpão, de comercial, ou a questão dele ser um fundo de papel, de tijolo... Cara, qualquer um dos dois, assim, você está recebendo dinheiro, tá? Vamos voltar um pouquinho atrás. Você está recebendo, seu objetivo no investimento em fundo imobiliário primário é receber dividendo todo mês. Esse dinheiro está vindo de onde? Porque se você entender, meu dinheiro está vindo de shopping, por exemplo.
Mas shopping precisa acontecer o quê? Precisa ter lojista lá pagando aluguel, tá? Precisa ter pessoas se movimentando ali, pessoas estacionando o carro para ter estacionamento. Você começa a entender o que pode afetar ou não aquele seu tipo de investimento. Fica claro para você entender por que na pandemia você ficou sem dividendo, se você só tinha shopping. E aí fica fácil de você entender também. Você vai construindo esse raciocínio, né? Por que eu não devo procurar? Por que eu não devo ter um tipo de fundo só? Porque quem previa uma pandemia, por exemplo? É verdade. Tá? Então você consegue começar a construir esse raciocínio. Fica fácil eu entender também. Eu tenho duas opções aqui. Eu tenho um fundo que tem 10 shoppings e tenho um fundo que tem um só. Meu objetivo não é receber renda. Será que esse que tem 10 shoppings não é mais seguro que esse que tem um só? Eu vou comprar um fundo de laje corporativa, né? Prédio escritório. Será que esse que tem um inquilino só é melhor do que aquele que tem 50 inquilinos? Qual que é melhor, né? Mas esse inquilino aqui é o Banco do Brasil. Não importa, não importa. Não existe essa, né? Você não compra imóvel pelo inquilino. Quem imaginava Americanas, né? E várias outras coisas. Petrobras deixou fundo imobiliário na mão aí com locação de prédio. Isso não é um problema quando o fundo imobiliário tem 50 inquilinos e aquele inquilino ocupa 10%. Né? Se você tem 10 imóveis de aluguel, óbvio que eventualmente um ou outro vai ficar vazio. Agora, se tem um inquilino só, você ficou sem renda nenhuma até que o outro apareça ali. Teu dinheiro vem do aluguel que o inquilino paga. Não vem do sobe e desce na bolsa, não vem de um contrato que você tem com o banco, ninguém, vem do dinheiro que o inquilino paga. Você está comprando imóvel na bolsa. Se você conseguir começar a construir esse raciocínio, você vai ver que é muito semelhante a comprar imóvel de aluguel no seu bairro. A gente está em Brasília. Se eu fosse comprar imóvel em Brasília, você vai olhar a localização. Talvez você vai fazer uma pesquisa. Que tipo de imóvel tem mais demanda em Brasília? 2 dormitórios, 3 dormitórios para eu comprar, né? Óbvio que quando a gente vai para fundo imobiliário, a gente não está falando de apartamentinho até tem, mas não é o forte ainda para pessoa física, né? Mas você vai começar a buscar localização também. Será que é melhor ter prédio de escritório em São Paulo, sem discriminação em nenhuma outra cidade, mas ou em Recife, ou Salvador, ou mesmo Brasília? O centro financeiro e comercial do Brasil é São Paulo. A chance de eu achar um inquilino mais rápido é lá. Né? Se eu vou comprar galpão, será que é melhor esses galpões estarem numa cidade grande ou estar isolado no meio do nada? Você começa a ter alguns conceitos, né? Mas o inquilino é bom, cara, mas esse galpão está a 300 km de tudo. Então, por exemplo, um fundo que tenha poucos inquilinos, ele é menos seguro, porque se uma coisa dá ruim numa proporção maior. Perfeito. Isso é um raciocínio também.